Essa semana nós começamos com muita tristeza com os ataques do grupo terrorista Hamas a Israel. Bom, ao mesmo tempo que nós vemos que é um grupo terrorista, né, as atrocidades que estão sendo feitas, então vocês devem estar acompanhando, de estupros, mortes de bebês, é um negócio cruel e desumano. Nós temos muitas pessoas defendendo a Palestina. E daí que vem, peraí, o Hamas é um grupo terrorista, faz parte da Palestina. Por que tem gente defendendo a Palestina? E essa foi a primeira dúvida que me surgiu. Cara, o que tá rolando? Deixa eu pesquisar um pouco da história antes de vir conversar com vocês. Eu sou Estela Rossato e bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre fé, psicologia positiva e neurociência. Hoje eu vou quebrar um pouquinho a nossa sequência, né, da nossa série Indignos, pra gente comentar e conversar um pouco a respeito da guerra que está acontecendo agora em Israel e como que tá a psicopatia da nossa sociedade. Eu fui estudar em diferentes fontes qual que é o grande X da questão, né? Por que existem dois lados, por que tem essa guerra que nunca acaba. O povo de Israel e o povo judeu. Então, os judeus, eles são uma população que é tanto étnica quanto religiosa. Um dos poucos grupos de etnias que tem essas duas características, tanto físicas, tanto genética, né, quanto religiosa. E durante a Bíblia você vê que já houveram várias diásporas, que seriam as diásporas, né? Espalhar o povo de Israel, os judeus, pelo mundo, tirar eles da que eles clamam Terra Santa, de Jerusalém, da Terra Prometida. Enfim, e nós sabemos também da perseguição que o povo judeu segue perante a história. Eu acho que o nosso último grande massacre que nós vimos foi na Segunda Guerra Mundial, o genocídio que foi tentado fazer, né? Que quase foi concluído, a injustiça simplesmente por uma etnia, por uma cultura diferente, enfim, a gente fala hoje tanto sobre racismo, sobre exclusão, sobre diversidade, e ainda assim parece que ninguém toca nesse tópico, né? Como se para eles não valessem. Bom, não acho isso justo. Enfim, nós tivemos uma terceira destruição do templo, então até Roma, nós tínhamos os judeus, o grupo grande em Jerusalém, né? Jesus foi crucificado, enfim, os judeus tinham grande participação, foram dispersos novamente, teve toda uma outra configuração, aí eu posso entrar numa aula de história gigante com vocês que não vai rolar. Eu só sei que, antes da Primeira Guerra, como que estavam organizados isso? Os judeus estavam espalhados pelo mundo, tinham poucos judeus de onde hoje fica Israel e a Palestina. Na Europa, nós tínhamos o grande império austro-húngaro, se não me engano, e aonde hoje nós temos a Síria, Líbano, a Palestina, toda aquela região sul dominada por árabes, era o grande império otomano. Então, não eram os países divididinhos, são impérios diferentes. Com a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos as divisões tanto na Europa, grande parte como a gente conhece hoje, quanto naquela parte, né, da Arábia, do Egito, o norte da África, que vai para a Ásia, né? Então, vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Os judeus, eles sofreram perseguições em todos os lugares que eles passavam, tanto na Europa. Aí um cara percebeu que um dos grandes problemas dos judeus era que eles não tinham para onde correr. Eles eram considerados estrangeiros em todos os lugares que eles estavam. Então, vamos separar um país, uma terra, para ser considerada a terra deles. Então, vários lugares foram considerados inclusive na Argentina, foram considerados na Espanha, ao leste da Rússia. Porém, como só sabemos pelas histórias bíblicas, pelos registros, o povo judeu tem uma questão religiosa com a Terra Santa, que é Jerusalém. Então, vamos mandar para Jerusalém. Dado que estava sendo tudo craquelado, tinha um interesse político da Inglaterra e da França na região onde fica a Palestina, eles decidiram falar, vamos fazer uma porção lá. Por quê? Porque a Inglaterra, olha só o que aconteceu com o Reino Unido na época, né? Eles mandaram cartas para os árabes pedindo ajuda para conquistar aquele lugar, falando que é prometendo para eles. E mandaram cartas para um dos líderes judeus, prometendo também uma terra para eles naquele mesmo lugar. Ambos acataram, ambos ajudaram o Reino Unido, e na hora que
foi, ok, nós te ajudamos, você e agora? Você fala, tá bom, então topa pros dois, né? Se virem. Só que são culturas bem diferentes, e não só isso, eles são inimigos históricos, vamos colocar assim, pela tradição judaico-cristã bíblica. Eu só sei dizer pra essa vertente, tá? Eu não sei qual que é o lado da história nesse sentido religioso do Islã. Tanto o povo judeu quanto o povo muçulmano, eles são descendentes de Abraão, mas há divergências de quem que era a esposa, quem que foi o filho de fato original. De acordo com a cultura judaico-cristã, o filho prometido de Abraão foi Isaac com Sara. Só que Abraão e Sara, como o filho não vinha, eles acharam que não ia ter essa promessa, eles tiveram a brilhante ideia de Abraão ter um filho com a concubina de Sara, que veio Ismael. Só que quando Ismael foi crescendo e Agar, a mãe de Ismael, começou a rejeitar Sara, tipo, eu tenho filha de Abraão, Sara mandou Abraão mandar pra longe Agar e Ismael. E foi e criou o povo árabe, muçulmano, ficando Isaac depois que veio como filho da promessa, a história que a gente já conhece, sendo continuidade, né, do povo judeu, que daí foi, né, Abraão, Isaac, Jacó, os grandes pais no judaísmo, né. Bom, então tem essa guerra por quem é de fato o filho de Abraão, né? Essa guerra religiosa, essa inimizade, e vem o Reino Unido e coloca todo mundo na mesma terra e falou, ok, nós vamos administrar então novo território. Lembrando que a Palestina nunca foi um país, nunca existiu, então assim, porque a gente quer porque roubaram o nosso terreno. Cara, não roubou nada. Vamos começar então pelo que é justo. Grande parte das pessoas que apoiam a Palestina é porque acham que o povo judeu roubou a terra deles. Quando se tem guerra e se tem repartição de terra, é a mesma coisa que falar que a Europa que existe hoje não é lista, porque também foi feita depois da Primeira Guerra, porque existia um outro império antes. Então, era o Império Otomano que tinha seus municípios, suas cidadelas, né? Tanto o Líbano, a Síria, que estão em guerra entre si, mesmo sendo da mesma religião, tá? Mesmo sendo povos árabes, também vieram desse grande império otomano. Então não houve um roubo de território. Houve uma realocação. E daí quando veio a Segunda Guerra Mundial, que de fato os judeus estavam sendo exterminados por Hitler, né? E seus... e toda a agenda, né, nazista, para onde que eles iam fugir? Para Israel. E de fato os judeus começaram a comprar mais terras e começaram a crescer. Então a Inglaterra tinha que administrar lá, né, essa instituição da Palestina e Israel. Veio a Segunda Guerra. Inglaterra teve que se envolver de novo no lado dos aliados contra o Império, os nazistas, né? Só que daí a Inglaterra ficou quebrada. Não tinha grana, eles não tinham grana para se sustentar. Os Estados Unidos, inclusive os aliados, só ganharam por causa da intervenção dos Estados Unidos. Como que eles iam manter uma administração de um povo que não era nem deles? Então eles já estavam tipo meio de bode, falaram, cara, não é nossa briga, árabes e judeus, a gente tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem, mas porque que montou lá que prometeu, mas assim, não é a nossa briga religiosa, não é a nossa cultura. A gente tá tentando aqui administrar, tá todo mundo infeliz com a gente, acabou a grana, vamos sair, eles saíram antes da hora. Então não é que entregou também um negócio bagunçado, entregou um negócio organizado. Isso também não ajuda, né? Não ajudou. Você já começar com o negócio todo... E a ONU depois, porque até então não era a ONU, era outro nome, essa coligação. Todo mundo aceitou essa divisão de terras, mas o povo árabe não ficou muito feliz. E posso falar, não é que não ficou muito feliz porque... pela divisão, porque foram formados vários países, mas porque estavam dando terras para os inimigos religiosos históricos deles. Percebe a diferença? Então, hoje existe o conceito de que Israel não é legítimo. É legítimo. A ONU legitimizou. Quase todo mundo aceitou, então, assim, voto da maioria, tá? Eles estão lá. Só que eles não querem, por quê? Porque é outra religião. E eles não querem paz, eles querem extermínio. É diferente. Onde isso que tá certo? Bom, então tiveram duas grandes guerras depois da declaração da independência de Israel, como ele se intitulou, um Estado independente de fato. Uma foi logo no dia seguinte do estabelecimento do Estado de Israel, que foi chamada até de Nakba. Nakba significa a grande catástrofe. Foi interessante porque inclusive teve apoio da Síria,
do Líbano, do Egito e da Jordânia para destruir Israel. E Israel saiu vitorioso. É aquela coisa assim, não tinha como ganhar, ganhou. Parece aquelas histórias bíblicas, sabe? De Gideão, 300 contra não sei quantos. Bom, Israel humilhou os atacados, né? Os agressores, no caso, os árabes. E nessa humilhação veio um grande sentimento de revolta. Quando eu tava lendo a respeito dessa história da grande humilhação, né, que tá até o nome, né, Nakba, catástrofe e tal, me lembrou muito que foi isso que aconteceu com a Alemanha nazista. O povo alemão teve essa sensação de vergonha, eles foram destruídos e humilhados depois que perderam a Primeira Guerra. Então essa necessidade nacionalista de honra, de orgulho ferido, que foi que deu origem ao partido nazista, tá, gente? A gente pode até fazer um associado com um grupo terrorista agora que tá atacando Israel. Bom, teve esse que foi essa guerra dura de 47 a 49. 30 anos depois, em 73, eles fizeram um ataque covarde na data santa do Yom Kippur para tentar destruir Israel. Pegaram uma data que era santa, que eles não poderiam guerrear, não poderiam fazer nada e atacaram cruelmente Israel. Mais uma vez, o Deus de Israel estava ao lado deles. Porque Israel, contra todas as chances, saiu vitorioso. O que eu quero dizer aqui, gente? Dá dó do pessoal que tá na faixa de Gaza? Dá. Dá dó do pessoal que tá na Cisjordânia? Dá. É uma situação sociopolítica muito complicada? Sim. E aí que eu quero falar puxar toda essa história pra nossa psicopatia social que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo na era do coitadismo. Todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer ter dó, mas ninguém quer ter responsabilidade de trabalho. Então é só atacar quem tá melhor. A culpa é sempre de quem tá bem e vamos acolher o coitadinho. Mas o coitadinho, muitas vezes, ele não quer mudar a estrutura dele. Gente, o Líbano e a Síria estão em guerra. É uma desorganização louca. Eles não querem mudar a estrutura deles e vai falar que a causa da miséria é Israel, sendo que todos os países vizinhos também estão na miséria. Aí as pessoas veem a história e falam, nossa, o Israel é malvado, roubou a terra deles, que não era terra de ninguém, era um império, teve uma guerra e teve toda uma divisão. Eles estão se defendendo, eles sofreram ataques covardes, uma galera foi assassinada. Tá um show de horrores. Aí você vê em outros países, você vê na Espanha, nos Estados Unidos, pessoas defendendo a Palestina, atacando fisicamente, agredindo quem tá defendendo Israel. Ou seja, é um ato covarde e violento, não é racional. Gente, o Hamas é um grupo terrorista. E ele não age com as leis de guerra, não tem escrúpulos, não tem pudor. O que eles fazem? Todo mundo fala, coitadinho do pessoal da faixa de Gaza, a culpa é de Israel. Sabe qual que é a tática deles? Eles colocam, literalmente, as crianças e as mulheres, e os mais pobres e os mais vulneráveis na linha de frente pra morrer. Pra depois a mídia olhar e falar, olha como eles são malvados, olha só que eles estão atacando. O que o povo de Israel faz? Protege as suas crianças, as suas mulheres, e o militar vai pra frente. A área de civil é separado da área militar. Então, quando o Hamas está atacando, ele está atacando os civis de propósito. É para matar, é para fazer sofrer, é para humilhar. E quando os civis deles estão morrendo, eles falam, meu Deus. E tem uma outra coisa. Até um livro que eu já indiquei, vou deixar na descrição de novo para indicar para vocês, que é muito legal. É um ex-homem-bomba, que se converteu depois ao cristianismo. E fala como essas crianças são criadas. Aí você fala, mas coitado, eles são criados assim, não sabem diferente. Eu costumo brincar que a gente tem uma fábrica de monstros na nossa sociedade. E a gente tem um nível, né, que a gente vai fabricando os monstros. Eles têm uma faixa para ser resgatada. Passou dessa linha, cara, virou monstro. Dificilmente vai voltar, tá? Então você não tem que ter dó dessas crianças se você não for fazer nada a respeito. Se o governo não fazer nada a respeito. Quem é responsável pelas mortes desses civis, desse sofrimento, são eles. Que estão botando as crianças e as mulheres e os pobres e gerando miséria na linha de frente. É absurdo. Eles estão sacrificando porque eles acreditam que tem que ter derramamento de sangue inocente por Alá. Aí essas crianças, elas crescem sendo doutrinadas na religião. E aí eu li uma frase esses dias que eu achei muito verdade, sabe? Enquanto as mães cristãs e judias
não falam sobre Deus, não falam sobre religião, porque acham que isso é algo de segundo plano, né? Essas crianças, elas crescem ouvindo o amor a Allah de uma maneira destrutiva. Miséria e confusão é um prato cheio para líderes. É um prato cheio porque você tem uma população fácil de manipular. O mínimo que você dá, eles ficam agradecidos, eles estão na sua mão, porque eles não têm cultura. Eles não têm moeda de troca. Eles são reféns do próprio governo. Então esse governo mantém o povo na ignorância, mantém o povo na miséria, e não é só lá, tá? Isso no mundo inteiro que a gente vê muito acontecer. De propósito, essas crianças, aí elas vão crescendo, lendo o Alcorão, de uma maneira que não são todos que creem, porque eu já ouvi, já li, já conversei com muitos muçulmanos que eu entendo que não são dessa maneira, tá? Então, generalizar qualquer tipo de pessoas por religião, classe, cultura, etnia, é um erro. Mas eles crescem para morrer por Allah. E essas crianças são convidadas a participarem de grupos terroristas. O que eles alegam? Além do prêmio que eles vão ter no céu depois que eles morrerem de Allah, eles vão dar sustento eterno para suas famílias enquanto estiverem aqui. Então as famílias passam fome, eles vão prover comida para os pais, para os irmãos. Olha só, quantas coisas para quem não tem nada, para quem vive na miséria. O cara que tá lutando pelo Hamas, ele acredita pelo que ele tá lutando. Só que a fábrica de monstros transformou ele em monstro. E isso não tem justificativa. Eu falo, se você tem mãe, se você tem filha, se você tem irmã, você viu um bebê, cara, você não vai decapitar bebês e espalhar pela cidade. Isso não é gente. É o ódio tomando conta. E ódio, gente, ele sabe que não vem de Deus. Não é assim que funciona, né? E aí Israel se defende. E ele é malvado. Onde já se viu? Ela vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então eu queria contar um pouco dessa história para vocês, de como surgiu o Estado de Israel, da guerra que está acontecendo. E eu queria chamar vocês a estarem orando. Orando por paz, orando por sabedoria, orando por Israel, pelos soldados na linha de frente, orando pelas pessoas na faixa de Gaza e as pessoas que são vítimas sociais do próprio governo, que são peões, que são botados, são sacrificados que nem gado, nem isso, pior. Vamos orar para essas pessoas. Vamos ser exemplo, vamos ser sal, vamos ser luz. Chega de ódio, chega. Aí só, então quer dizer que Israel não tem que se defender? Não, de maneira nenhuma. Tem que se defender. Porque eles têm que proteger o deles. Aí eles estariam sendo injustos com os deles. E nós temos que orar para ter o mínimo de injustiça e o máximo de sabedoria para realmente ter uma solução. Gente, não é terra de ninguém. Tava olhando de quem que é a faixa de Gaza? De quem que é a Cisjordânia? Não é de ninguém. Tem um partido lá que ainda não foi reconhecido, não sei porque, da Palestina, não é nenhum país. E detalhe, a gente tem aqui, né, Israel, e a faixa de Gaza tá aqui, e a Cisjordânia tá aqui em cima, perto do Líbano, da Síria e da Jordânia. Cara, isso aqui tudo é um país com Israel no meio, Jerusalém, que deveria ser uma parte internacional. Vocês veem a bagunça? Vamos orar, vamos amar. E, gente, acorda. Faça o seu, você siga Deus, independente da verdade do outro. Se o outro não respeita leis de guerra, Israel vai respeitar. Eles não vão sair estuprando e sacrificando bebês e levando cabeças. Olha só. Deus abençoe, um grande beijo, espero ter esclarecido um pouquinho a situação.